Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um evento aqui no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, mais uma vez ao vivo no Facebook. Acredito que algumas pessoas estejam acompanhando, principalmente os técnicos da Prefeitura. Eles não estão aqui, mas estão acompanhando hoje, nós fazemos online, né? Queria fazer um agradecimento ao Márcio Dávila, a gente já tem conversado bastante, né? É realmente um seminário de segurança viária, que é um tema extremamente importante, talvez seja um dos mais importantes no país. Os índices que são apresentados são realmente muito alarmantes. Muitos governadores, prefeitos e próprio ministro e tal não têm a consciência da proporcionalidade desses índices e custo de um acidente viário, né? Muitas perdas de vida, muitos sequelados. Quando você se aprofunda um pouco no tema, é que você, na realidade, percebe que teríamos que estar tratando isso com mais carinho. O consórcio, evidentemente, Márcio, está tentando de todas as formas, né, para que junto às prefeituras, pra você ter uma ideia, na terça-feira nós estivemos em Brasília, percorremos vários gabinetes, deputados e senadores também, atrás já de recursos, inclusive para o treinamento, né? E ontem me ocorreu um episódio que eu fiquei extremamente feliz. Aqueles selos que você me deixou, eu deixei em cima onde eu deixo minhas coisas. A minha netinha tem menos de 4 anos e ela acabou mexendo e achou e perguntou para mim: o que é isso? Eu expliquei para ela em relação ao pai, e ela pegou à noite, já quase dormindo, saiu com o selo na mão. Então acho que esse é o grande objetivo, né? Você pensar nas crianças, para que elas, não que no futuro não façam, mas que sejam as nossas guardiãs do momento, né? Então, extremamente feliz. Daniela Gojal, agradeço muito a presença também. Como eu falei para vocês, é um tema realmente bastante importante. A gente precisaria que todos tivessem muita atenção nisso. E eu acho que qualquer custo que a gente tem no investimento, Márcio, ele é insignificante ao custo de um valor real. Acho que você vai falar alguma coisa disso, e até realmente é impressionante, né? Eu vou passar depois a palavra para você, antes de fazer, e depois vou permitir a presença de sentar para observar o observatório da plateia. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Boa tarde a todos. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade, né? Eu estava comentando com a Daniela, o senhor Edgar está entusiasta, né, com essa causa. Realmente os dados que nós vamos estar apresentando hoje, eles são alarmantes, na verdade, né? Os dados são muito preocupantes. Nós fizemos só para vocês terem uma ideia, os dados que nós trabalhamos aqui, só em relação ao consórcio, as cidades da região do consórcio do ABC, os 7 municípios teriam um custo anual em torno de 540 milhões de reais, o custo dos acidentes de trânsito em apenas um único ano. Então, são dados que a gente precisa trabalhar. O observatório, né, criado desde 2011, em 2014 foi criado pelo observatório o Movimento Maio Amarelo. Nós vamos estar apresentando isso aqui para vocês. Eu acho que é a ação nossa mais conhecida, né? Mas muita gente conhece o Movimento Maio Amarelo, mas não sabe como é que é desenvolvido o trabalho do observatório. A gente não está restrito apenas ao mês de maio e à Semana Nacional do Trânsito. A proposta nossa, o que nós trouxemos para o consórcio, foi que a gente possa trabalhar a educação para o trânsito de uma forma efetiva, integrada entre os municípios, tá? E todos os meses, né? Nós vamos acompanhar o que, na verdade, existe uma resolução do CONTRAN que determina os temas mês a mês, e nós vamos, a ideia nossa é que a partir de agora, esse trabalho do observatório em parceria com o consórcio, que a gente possa ter efetividade. Eu vou fazer então uma apresentação inicial de quem é o observatório, quem somos nós, como que nós trabalhamos, né? Apresentar o Maio Amarelo, o crescimento dos números, o projeto que a gente está então disponibilizando inicialmente para trabalhar em conjunto com o consórcio,
e na sequência, então, a Daniela vai fazer a apresentação né, da parte educacional, né, a educação para o trânsito, que é a nossa crença, né? Nós só vamos conseguir mudar os números, né, dessa epidemia, que são os acidentes de trânsito, com educação. Tá joia? Nós vamos fazer a nossa apresentação e ao final eu fico à disposição, né, eu e a Daniela, a gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que seja necessário, tanto do pessoal que estiver aqui, se o pessoal que está acompanhando online tiver uma forma também de mandar alguma dúvida, a gente vai estar aqui à disposição. Tá joia? Então, como eu já, né, falei inicialmente, o observatório ele foi criado em 2011. Eu vou apresentar então um vídeo institucional nosso. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção das autoridades do mundo todo para os números alarmantes de acidentes de trânsito. Perto de 50 milhões de feridos, mais de 1 milhão de mortes só naquele ano. Estimativas indicavam que chegaríamos a quase 2 milhões de mortes anuais em 2020. Motivada por esses índices estarrecedores, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança no trânsito. Os países foram convocados a reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes de trânsito no planeta. No Brasil, um grupo multidisciplinar de profissionais se une para criar o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização não governamental sem fins lucrativos com um único objetivo: diminuir os acidentes no trânsito no Brasil. Aqui, os números indicam quase 500 mil pessoas a cada ano entre mortos, feridos e inválidos permanentes no trânsito. Uma epidemia em que a prevenção só depende da atitude de cada um. Uma causa em que todos têm um papel a cumprir. Nesse tempo, o Observatório se constituiu como referência na luta por um trânsito mais humano no Brasil e no mundo, atuando em 4 frentes: coleta e análise de indicadores do trânsito em cada município, advoca-se para influenciar nas decisões de ordem pública e na construção de leis, estudos e pesquisas com foco na redução dos acidentes, e mobilização para a mudança de atitude em campanhas educativas, movimentos de conscientização como o Maio Amarelo, a mais importante iniciativa da sociedade para a redução de acidentes de trânsito, como ações no Brasil e em mais de 20 países. Figurando hoje como organização consultora especial do Conselho Econômico e Social da ONU, o Observatório tem cumprido seu papel em contribuir para a diminuição dos acidentes no trânsito. Ainda temos muito que avançar, mas sabemos que para atingir nosso propósito é preciso que todos participem. Qual papel você vai cumprir por essa causa? Observatório Nacional de Segurança Viária. Não. Então a pergunta que a gente traz para vocês, né, que a gente trouxe inicialmente para o consórcio: qual o papel que, né, você como cidadão ou o consórcio, né, como um grande mentor e parceiro nosso, vai realizar em relação a essa epidemia? Nós somos hoje, né, membro do Conselho Econômico e Social da ONU, né, da Aliança Global de Organizações Não Governamentais. O Maio Amarelo, por exemplo, ele já está em 29 países. Tá? Nós fizemos uma apresentação na última reunião, né, da Aliança Global de Organizações Não Governamentais, na Grécia esse ano, no mês de abril. Então nós temos mais países que vão estar, né, aderindo a essa causa. Nós temos convênio de cooperação técnica com o Denatran, com a PRF, né, com o Focotran, com a AND. O observatório hoje ele tem dados, os dados estão aí disponíveis, mas de uma forma solta em vários órgãos.
E aí o nosso trabalho está exatamente fazer o levantamento desses dados e compilar esses dados, que leva, né, nós temos uma pesquisa hoje, que nós temos a exatidão, né, do número de vítimas e de acidentes por cada município, né? Nós fizemos essa pesquisa logo depois da Semana Nacional do Trânsito, nós vamos estar divulgando, né? E aí com isso que a gente chegou nesses números que foram levantados anteriormente, que chega ao custo de 540 milhões de reais na região do ABC. Então a nossa causa é o que é? Um trabalho desenvolvido, né, mudança de comportamento humano, visando a redução de número de acidentes. Hoje, em média, uma pessoa morre, né, a cada 12 minutos, 12, 15 minutos aqui no Brasil. Inclusive nós fizemos um seminário em Pouso Alegre na segunda-feira, e na Câmara, né, municipal de lá, como o espaço era muito grande, nós isolamos 120 cadeiras. Né, a gente colocou reservado, né, observatório, e botou aquela fita preta e amarela, né? Então, quando a gente estava trabalhando, falando exatamente isso para as pessoas, nós falamos assim, ó, da 0 hora de hoje até a meia-noite, 120 pessoas em média é a quantidade de pessoas que vão perder a vida no trânsito. E isso é todo dia. E isso está chegando, está virando a normalidade, até que a tragédia do trânsito bata a nossa porta. Hoje em São Paulo, por exemplo, a gente fala muito da questão da violência pública, mas você tem o dobro de chance de vir a morrer num acidente de trânsito do que num ato violento. Tá? O dado que mais nos preocupa é esse aqui. Em função da moto, né, que veio piorar essa epidemia dos acidentes de trânsito, nós estamos produzindo uma pessoa sequelada permanentemente por minuto. Tá? Nós já sabemos que, continuando assim, aproximadamente em 2050, o maior problema da Previdência Social brasileira não será mais os aposentados. Né? Na apresentação da Daniela, ela vai trazer um dado importante, um comparativo, um trabalho que nós estamos desenvolvendo em cima da reforma da Previdência. Tá? Ela vai estar apresentando esse número, porque a gente fala assim, a reforma da Previdência está propondo uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Né? Então, o dado que ela vai trabalhar nesse sentido. Então, a gente diz o seguinte, o Brasil está doente. A verdade é essa, todos nós somos vítimas. Né? Por quê? Se você pensar, né, 540 milhões de reais só na região do ABC, o que daria para fazer? Né? Então, como é que o observatório ele atua? Né? O nosso trabalho ele se desenvolve. Primeiramente, nós fazemos estudo e pesquisa. Tá? Nunca você vai ver o observatório falando, eu acho, eu penso, né, deveria. Não. Aprofundamento técnico-científico. Então, quando a gente vai, né, leva os nossos ofícios, chega à imprensa, é importante dizer, nesses 7 anos de existência, tudo que foi feito, o desenvolvimento do Educa, todo o desenvolvimento do Maio Amarelo, sem um único real de dinheiro público. Todo investimento privado das empresas e parceiras que acreditam no trabalho do observatório. Então a gente faz o seu levantamento técnico-científico, depois dados e informações, porque sem embasamento estatístico, como é que você trata ponto crítico se você não tem um levantamento estatístico anterior? Tá? A parte educacional, né? Principalmente na mudança do comportamento. Se não for por aí, a gente não vai ter êxito. Tá? Mas também a gente atua fazendo proposição de lei, de alteração de legislação. Então, a lei seca, a adoção do ABS airbag nos carros a partir de 2013, a lei da cadeirinha, o Isofix, isso tudo tem o trabalho, né, e a dedicação do observatório
nessas demandas. Aqui, então, eu tenho o infográfico, né, dessa pesquisa que foi feita em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Nós tivemos no ano de 2017, que é o último dado consolidado, 35 mil mortes. Tá? Nós começamos em 2011 com uma média, né? A proposta da ONU era a redução de 50%. Então, se a gente tinha 18 mortos em 2011, a proposta era chegar a 9. Nós começamos com 18, chegamos em 2014 a 21 mortos, reduzimos para 2017 a 17 mortos, mas não por mudança de comportamento, em função de uma crise econômica instalada no país, que diminuiu a atividade produtiva, diminuiu a circulação de veículos, e por conta disso teve a redução para 17 mortos. Tá? Mas longe, né, 2020 é ano que vem, nós estamos longe de atingir isso daí, e mesmo com a proposta da adoção do Penatrans, né, que há 2 anos atrás, dando um prazo de 10 anos, então levaria para alcançar essa meta em 2028, com a redução atual, nós não vamos chegar na meta nem do Penatrans em 2028. Há um custo social de aproximadamente 50 bilhões de reais. E qual é o dado agravante disso? Se você vê ali na escala de faixa etária da mortalidade no trânsito, a maioria, né, 42% das mortes estão entre 20 e 39 anos. Exatamente a faixa produtiva, né, das pessoas. E que não era, né, ontem eu fiz uma apresentação lá em Sorocaba e eu estava trabalhando exatamente esse dado. Aqui, o percentual de mortes no trânsito já representado pela motocicleta está em 35%. Em 2000, esse dado, ou seja, as motocicletas eram responsáveis por 8% das mortes. Nós tivemos um crescimento de aproximadamente 400% nas mortes, em função da moto. E a questão da moto, ela tem que ser uma discussão mais ampliada. Por quê? Não foi só a facilidade de acesso à moto. Nós também temos que entender que isso um pouco foi ocasionado pela falência do transporte público, né? E aí o cidadão, né, acabou tendo como alternativa a moto, que traz uma mobilidade para ele, mas o custo social, só para você ter uma ideia, em 2017, os acidentes de trânsito com moto, eles custaram aproximadamente 21 bilhões de reais. E toda a arrecadação tributária com a venda de motos em 2017 produziu 7 bilhões de reais. Então, os acidentes custou 3 vezes mais do que toda a arrecadação tributária da produção de motos. Tá? Então, o Maio Amarelo hoje é a principal ação. Quando ele foi criado, tinha só a Semana Nacional do Trânsito. Hoje, a Semana Nacional do Trânsito ela acabou virando quase que apenas um apêndice do que a gente realiza durante o mês de maio. É importante que nós começamos em 2014 com 500 mil pessoas alcançadas, e aqui em 2017 nós tivemos um crescimento de quase 400%, então nós partimos de 1 milhão para 5 milhões, principalmente eu acho que em função do tema. Minha escolha faz a diferença, porque a gente fala isso, às vezes não é um acidente, é uma questão de escolha. Você escolhe a velocidade do carro, você escolhe não usar o celular, você escolhe, né, não beber para dirigir, ou se beber não dirija, né? Então são questões de escolha. Então nós tivemos um crescimento. Chegamos em 2018 com 7 milhões e meio de pessoas alcançadas, e agora eu vou passar para vocês o vídeo de repercussão e vocês vão ver o número que nós alcançamos esse ano. Maio Amarelo. 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 Maio Amarelo.
Maio amarelo. Maio amarelo. Maio amarelo. Maio amarelo. Maio amarelo. Maio amarelo. Maio amarelo. É o maio amarelo. O maio amarelo. 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 Não sei quantas vezes já assisti esse vídeo, todas as vezes eu me emociono muito, e porque realmente a gente atinge o Brasil de norte a sul. E esse ano a gente tinha um aplicativo, então que as empresas, as prefeituras, elas podiam ir fazendo as ações e mandando foto, relato, né? Então a gente conseguiu não só atingir toda uma população, mas importante que, por exemplo, em termos de mídia espontânea, se nós tivéssemos que investir todo o espaço que nós tivemos na mídia, nós teríamos que ter em caixa aproximadamente 169 milhões de reais para fazer um investimento nessa campanha. Mas mesmo quando a gente fala desse número, próximo ao número que a tragédia do trânsito produz, ele é ínfimo, né? Foi o que nós estávamos conversando. Às vezes o investimento que você faz na educação para o trânsito, ele representa, às vezes, menos de 1% do total que a tragédia produz. Sabe? E algumas questões, por exemplo, a gente está vendo também a mudança do entendimento do judiciário. Isso aqui é a notícia que, por exemplo, um diretor de transporte e um servidor foram indiciados por homicídio culposo. Tá? Isso aconteceu no sul de Minas. Eles fizeram uma intervenção de uma via, tá? Um bloqueio, uma obra. Não foi bem sinalizada. Aí veio uma cidadã de outra cidade, foi no final de semana, e ela acabou se envolvendo no acidente e foi a óbito. A Polícia Civil, para fazer o levantamento do acidente, então ela chegou à conclusão que a via estava mal sinalizada. Então, na investigação, eles pegaram a ordem de serviço, viu qual foi o servidor que assinou, junto com o diretor de trânsito, e os dois, então, agora estão indiciados por homicídio. Aí essa repercussão, e também no sul de Minas, agora nós estamos tendo um prefeito indiciado da mesma forma, mas só que ele está sendo indiciado por homicídio doloso. Eles fizeram uma intervenção de via, como lá o município não é municipalizado, não tem autoridade de trânsito, a responsabilidade recaiu sobre o prefeito. Isso aqui é um dado bastante interessante.
Em 2017, eu fui convidado para participar de uma audiência pública, tá? Na Câmara Municipal de Sete Lagoas, que é uma cidade do entorno da região metropolitana de Belo Horizonte, que os vereadores tinham acusado a prefeitura de ter instituído uma indústria de multa. É uma cidade com 200 mil habitantes e em um ano eles produziram arrecadação de multa de 7 milhões de reais, né? Então, fazendo aquela discussão, eles tinham uma média de óbitos lá em 2017, a média nacional de 17, eles tinham 32 óbitos por 100 mil habitantes, quase que o dobro. E aí, a minha ideia foi exatamente isso. Falar assim, olha, vocês têm aqui o hospital regional, então a Secretaria Municipal de Trânsito fez o levantamento do custo só com os acidentados do município. E nós chegamos a essa conta de 22 milhões de reais. Então, mesmo que a gente pegasse toda a arrecadação de multa e destinasse ela para a saúde, né, ainda assim o município teria um déficit de 15 milhões de reais. Porque a destinação do dinheiro da multa não é isso, financiar a saúde. Então, o que a gente convida os municípios é fazer essa conta. É isso que precisa ser feito, né? Então, para um município de 200 mil habitantes, a gente... por isso que quando a gente chama a atenção, a gente promove muitos seminários chamados Segurança Viária e Integração de Órgãos Gestores. A gente fala isso. A parte do trânsito não é só a responsabilidade da Secretaria de Trânsito, de Transporte ou de Mobilidade Urbana. Tem que ter, por exemplo, porque se o trânsito não é bem gerido, quem paga a conta é a saúde. A gente precisa também trazer a Secretaria de Assistência Social, porque os nossos dados apresentam que só 60% de quem teria direito ao seguro DPVAT pede. Então chegou na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, eu preciso de uma muleta, eu preciso de uma cadeira de roda, eu preciso de um caixão. Foi por quê? Acidente de trânsito, orientar o cidadão a pedir o seguro DPVAT. Tá? Isso é importante. E o principal vetor de multiplicação do bom comportamento, né, da mudança do comportamento, está na Secretaria de Educação. Por isso que a gente diz que há essa necessidade da integração de órgãos gestores. Então aqui é a resolução, né, desse ano, a 771, ela estabelece o tema, tá? E a obrigatoriedade da educação para o trânsito no ano. Ela começa, né, isso foi uma forma também de prestigiar o Maio Amarelo, ela começa no mês de maio, vai de maio a maio, tá? Então ela já traz o tema, esse ano então foi, né, no trânsito o sentido é a vida. Então ela já traz, tá vendo? Então, primeiro, né, segundo quadrimestre foca no pedestre, tá? Pode passar. Depois, terceiro quadrimestre, o foco é no ciclista e depois no motociclista. Tá certo? E aí, que é o projeto que a gente está trazendo, né, para o consórcio, que é o município Laço Amarelo, né? A gente preparou isso, por quê? Para facilitar. A gente sabe que muito município, mesmo com a estrutura maior, ele não consegue a parte de trânsito, conversar com a comunicação social para produzir isso no tempo necessário. E aí a gente entrega, então, já são 4 peças de rede social, um vídeo, o release e 4 spots de rádio, já tema a tema. E isso gera o quê? Reconhecimento social dos municípios engajados, tá? É uma forma de conscientizar de maneira padronizada. Nós trouxemos também para o consórcio a proposta de criação de um corredor de segurança viária. Nós já estamos trabalhando isso na região metropolitana de Campinas, ali no entorno. Nós temos vários municípios que já são Laço Amarelo, então, e eles são sequenciais, né? Você vai de Limeira, Paulínia, Hortolândia, depois tem Indaiatuba, depois Sorocaba, e aí você trabalhando de maneira padronizada, a mesma comunicação de segurança viária, você consegue potencializar isso para o município. E os trabalhos desenvolvidos pelo observatório, as pesquisas e tal, que também vão estar disponíveis, ele funciona como uma consultoria, né? Igual, por que eu fui trabalhar, né, a palestra ontem em Sorocaba, pedido foi motocicleta. 70% dos acidentes hoje em Sorocaba são com motocicleta e não em função de motoboy. São os acidentes de trajeto
tá, que estão sendo caracterizados também como acidente de trabalho. Hoje o Ministério do Trabalho já nos apontou que 70% dos acidentes de trabalho são acidentes de trânsito. Ok? Então, o que a gente faz, né, isso que eu estava falando, a gente entrega não só as peças, mas nós também disponibilizamos um sistema de monitoramento, tá? Então, o município ele tem condição de lançar nesse sistema, ele já é carregado com os dados do DataSUS, DPVAT, né, e da PRF, e o município tem condição de entrar com os dados, tá, dos acidentes do município, fazendo com isso, então, o georreferenciamento. Não só dos acidentes com vítima, mas de todos os acidentes, porque às vezes você tem um ponto crítico, que dá muito acidente, mas não é um acidente com vítima, né? E acaba ficando como se fosse uma mancha negra, você acaba não enxergando aquele ponto crítico. Além da emissão do certificado, né, que é um reconhecimento, né, do município, de adesão, também é um programa, né, preconizado pela ONU, a gente traz esse reconhecimento. Então a gente, né, como falei, são 4 peças de redes sociais, mas que elas podem ser adaptadas. Vamos supor, você conseguiu um espaço em 10 ônibus, você precisa que essa peça seja transformada num busdoor, né? Você vai entrar em contato com a gente vai fazer essa transformação e já te entregar dessa maneira. O vídeo, né, o vídeo educativo, os 4 spots de rádio, né? Isso aqui funciona muito porque às vezes o município tem contato com as rádios comunitárias, né? Ou então, por exemplo, a questão do vídeo você pode utilizar dentro do circuito indoor, que normalmente os municípios têm, está passando isso nos postos de saúde, né? E além disso, o release, né, que para ser encaminhado para a imprensa local, normalmente isso aqui o município toma para si como se fosse um posicionamento dele, e aí vem em função do tema do mês. A gente sempre vai trabalhar com o tema do mês, isso aí é entregue para o município para que ele tenha tempo de distribuição 45 dias antes do mês, né? Então, por exemplo, os municípios agora já receberam no final de agosto o material lá de outubro para que isso possa ser trabalhado. Então, né, o certificado, isso é muito interessante. Por exemplo, eu visitei recentemente, nós tivemos uma reunião lá na prefeitura de Indaiatuba. E aí dentro do gabinete do prefeito tem uma sala de reunião, né, e alguns selos colocados, e um dos que estavam mais em destaque era exatamente o certificado de reconhecimento do município como laço amarelo. Alguns municípios também fazem um trabalho de treinamento e conscientização com os motoristas e levam essa marca também para os veículos do município. É uma forma também de estar difundindo essa marca, né? Mas isso aí que é o que a gente pede, né? Treinamento, porque não é possível que o cara, né, uma marca dessa dentro de uma campanha, aí um veículo oficial vai fazer barbaridade no trânsito, né? Então é importante a questão do treinamento, até mesmo para passar para eles qual é a concepção do projeto, do programa, tudo isso. Então a gente coloca aqui, né, uma série de sugestões onde o material pode ser utilizado no site, mídia social, anúncios, relatório de sustentabilidade e responsabilidade social, né, cartão de visita, material gráfico, ou seja, tudo isso para que leve ao cidadão exatamente o conhecimento que aquele município faz parte desse programa de conscientização de mudança de comportamento no trânsito. Então aqui já são alguns municípios que participam, né, no Laço Amarelo. Aqui na verdade nós vamos estar atualizando, hoje nós já somos 29 municípios, tá? E sempre a gente tem assim uma corrida de adesão logo após o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito. Então nesses próximos dias mais municípios vão estar aparecendo. Hoje mesmo nós tivemos a adesão, né, de Carapicuíba, então já é mais um município aqui próximo que vai estar fazendo parte do programa. E nós também temos o material do Educa, né?
Nós já disponibilizamos, tem os links, nós temos todo esse material descrito, né? Por isso que é importante a questão também da participação do pessoal da Secretaria de Educação. Isso é um material que foi desenvolvido, né, por 8 pedagogos, foi um investimento de aproximadamente 1.700.000 que o Observatório fez na formatação, né, na produção de todo esse material, e ele está disponível para os municípios. Os municípios apenas têm o custo de rodar e gerar, né, a impressão desse conteúdo, mas isso é um dado que a Daniela vai estar trabalhando. Então ele é um programa de educação para o trânsito nas escolas mesmo, mas de forma transversal. Muitos municípios têm adotado também esse conteúdo em função das escolas integrais. A gente sabe que falta conteúdo, às vezes, para estar sendo trabalhado nas escolas de tempo integral. Então ele também tem sido utilizado muito para isso. E aí, por fim, recentemente teve uma entrevista do ministro, né? Isso, Tarcísio. educação o senhor pretende levar para as escolas a partir de quando? Nós temos módulos que foram desenvolvidos com auxílio, né, na verdade, o Observatório pela Segurança Viária, né, o Observatório Nacional de Segurança Viária. São módulos de primeira a nono ano, estão prontos. Estamos trabalhando no convênio com o MEC para que esse material possa ser disponibilizado. Então, muito breve, isso vai estar incorporado, vai estar disponível para os nossos professores. As crianças não dirigem. Como é que o senhor quer atingir os pais com essa educação? A gente vê isso todo dia. Por exemplo, eu não consigo pegar o celular no meu carro com meu filho ou minha filha dentro do carro. Eles são os primeiros a dizer: pai, não pode. Não é possível que o senhor dirige no celular. Não pode. Às vezes tem uma tentação irresistível de botar a mão ali e imediatamente eu sou repreendido. Minha filha não deixa, por exemplo, eu conversar com ela olhando para ela no retrovisor. Pai, olha para frente. Eles são muito mais conscientes do que nós. Então essa aposta, né, nessa conscientização da criança que a gente tem feito, e a gente sabe que traz resultado. Tanto é que esse ano o Me Ouça, né, que é a campanha toda do Maio Amarelo, foi baseado na criança, no recado da criança. A gente conseguiu, né, atingir números tão expressivos. Então aqui depois tem o contato lá do Observatório, mas a Juliana também tem todos os contatos nossos lá. E aí eu queria agradecer a oportunidade. No final vou estar à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu queria passar a palavra para a Daniela, que ela vai apresentar a parte de educação. Então, enquanto ela troca o computador aqui, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que foi apresentado, os números, dados, aí eu estou à disposição de vocês. Boa tarde, pessoal. Todo mundo já acordou? Vamos acordar. Depois do café da tarde a gente dá uma descansada, né? Bom, eu hoje sou responsável pelos projetos especiais dentro do Observatório. Eu sou jornalista, tenho uma pós-graduação em Educação, Psicologia e Gestão de Trânsito aqui pelo SEAT. Hoje eu faço parte do corpo docente do SEAT, ministro algumas aulas na área de Educação para o Trânsito. O Observatório tem uma atuação nacional, então a gente trabalha de norte a sul desse país com um único objetivo:
fazer com que as pessoas não se machuquem ao transitar. E a gente só não se machuca se a gente tem noção do risco que o trânsito apresenta. Em nome do Observatório, eu quero agradecer ao consórcio, ao senhor Edgar pelo convite e por esse início de parceria que muito provavelmente nós vamos ter aí ao longo de um bom tempo, se Deus quiser, porque nós não vamos fazer nada sozinhos. Nós não somos gestores de trânsito. Nós somos estudiosos do comportamento na rua. É isso que nós somos. Então, assim, nós estudamos e passamos para vocês que fazem a gestão do trânsito qual é a situação onde você coloca o cidadão no menor risco. Errar, nós vamos errar. Mas se a gente puder errar menos e errar para a gente não se machucar tanto, é o melhor. E é para isso que a gente trabalha. Eu trouxe aqui uma reflexão para fazer com vocês nessa tarde, que é exatamente isso. Qual é o meu papel no trânsito do dia a dia? Não precisam responder. Quem é que hoje não cometeu uma infração de trânsito? Quem é que hoje, ao ir almoçar, quem é que hoje, ao vir trabalhar, já não cometeu uma infração de trânsito? Essa é a reflexão. É muito fácil eu apontar o dedo para o outro. No trânsito hoje do nosso país, a gente precisa primeiro olhar para si, para depois olhar para o outro. Eu imagino que o consórcio, eu não sei exatamente com profundidade todo o trabalho, mas eu imagino que vocês trabalhem em diversas áreas, ajudando as administrações públicas aqui, dos 7 municípios, e a mobilidade seja uma das áreas pertinentes do trabalho de vocês. Eu sei que a maior parte dos gestores públicos entende, e eu acho que tem que ser assim também, a saúde, a educação, a segurança pública como foco principal, não só de recursos, mas como de investimento em pessoal, etc. Mas hoje a gente precisa fazer esse alerta para o gestor do que o trânsito está fazendo com as nossas famílias, com o nosso dia a dia. Então a reflexão é bem essa mesmo, é botar a mão na consciência e pensar no porquê que a gente faz tanta coisa errada quando a gente está na rua. Por que a gente não utiliza, não pratica a ética a hora que eu estou na calçada como pedestre, a hora que eu estou na moto, na hora que eu estou como passageiro? Que dirá como motorista? Existe um levantamento feito por um grupo de especialistas que trabalhou em conjunto com o Observatório, que a cada uma multa aplicada, 10.000 deixaram de ser. Então, quando que alguém reclama que foi multado, pense em todas as infrações que você cometeu para a única vez que você foi efetivamente multado. Então, não existe indústria da multa. Se eu durar 100 anos, e se alguém quiser discutir comigo sobre a indústria da multa, eu estou à disposição. Muito bem, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para os senhores pequenos erros, pequenas atitudes de em algumas situações onde às vezes acontece uma tragédia, mas às vezes não acontece uma tragédia, mas poderia acontecer. A gente tem parcerias com N prefeituras Brasil afora, pode passar, Márcio, e essas imagens são de Recife. Pode dar um clique em cima da imagem, eu acho que ela vai rodar. Essas imagens são do Recife, são do centro de Recife. Veja que aquele carro da ponta parou e o táxi não para. Isso é simplesmente um desrespeito ao sinal vermelho. Todo mundo viu o carro da ponta aqui, dessa faixa aqui parar? Viram? Poderia ter acontecido uma tragédia, graças a Deus não aconteceu, foram só algumas escoriações. Só que isso, gente, acontece o tempo todo.
o tempo todo. E por quê? Porque alguém acelerou aonde não deveria. Alguém errou. O erro vai acontecer. Mas a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o que a gente está cansado de conhecer. Quando eu falo lá no interior do Mato Grosso sobre as leis de trânsito, aquelas pessoas não sabem do que eu estou falando. Agora, quando eu falo dentro de São Paulo, eu tenho certeza do que vocês têm conhecimento do que eu estou falando. Eu não posso atravessar o semáforo vermelho. Atenção! E quando alguém atravessar o semáforo vermelho do meu lado, eu tenho que olhar para ele com cara feia. E não assim, que bom, hein? Ganhamos um tempinho. A gente tem que parar de aplaudir o errado. Tem que parar de botar a mão na cabeça de quem faz errado na nossa frente, na nossa casa, do nosso lado. Todo mundo aqui está de joelhos, esperando que esse país melhore, esperando que a corrupção acabe. Só que na hora que eu vou para a rua, eu quero ganhar. Eu não dou passagem, eu não deixo o cara parar. Eu fico buzinando atrás do cara que está procurando o endereço. Ou a gente melhora como cidadão, ou a gente vai sucumbir aos acidentes de trânsito. Ou a gente para de aplaudir quem bebe e dirige, ou no dia que a tragédia bater na sua porta, vocês vão se lembrar de mim. Vocês vão se lembrar desse dia. Ou você muda o seu comportamento, ou você exige do outro que está do seu lado um comportamento decente, ou a gente vai continuar pagando 50 bilhões de reais por ano para os acidentes de trânsito. Continua mais. Essa é outra. Olha o semáforo aberto. As pessoas não respeitam. Isso é uma rua de bairro, uma avenida de bairro, em Recife. Pode passar, moço. Olha esse senhor atravessando, o semáforo abriu, o cara está atravessando. Meu Deus, o cara não aconteceu nada com o senhor atravessou, só que todo mundo caiu ali. Mas podiam ter matado o velho. Podiam ter matado o idoso que estava atravessando. Continua, Márcio. Olha o semáforo, olha a velocidade que o carro passa. O semáforo fechou. Todas essas cenas são de Recife, são de 2018, do ano passado. Tudo isso estão nas câmeras de monitoramento. E se os senhores perguntarem para mim, a gente tem outros? Tem milhares. Todas as cidades que têm câmeras monitoradas têm esse acervo de acidentes. Isso acontece todo dia, toda hora. A gente tem um dado que mais de 90% dos acidentes tem o fator humano envolvido. 5% dos acidentes são causados pelo fator via, ou seja, a estrada está mal sinalizada, está mal asfaltada, enfim, tem uma curva fora do enquadramento aí de engenharia. E 5% são causados pelo fator veículo. O veículo está mal conservado, o veículo está sem freio, perdeu o freio, aconteceu alguma coisa. Se 90% dos acidentes tem como fator principal o fator humano, a gente precisa botar a mão na consciência para a gente poder fazer o que nos cabe. Simplesmente o que nos cabe. Ninguém aqui está pedindo para você saber mais, fazer além. Faça o que você tem conhecimento. A regra é para ser seguida. Não é uma sugestão. A gente está sugerindo que aqui nesse pedaço você ande a 60 por hora. Não é sugestão. É regra. 60 por hora é 60 por hora. 40 por hora é 40. Não é 45, não é 50. Esse é o cenário que nós temos hoje. Em 10 anos, de 2007 a 2017, a gente passou de uma população de 184 milhões
para 207 milhões de pessoas, um aumento de 12,5%. Enquanto isso, a nossa frota cresceu de 49 para 97 milhões de veículos, um aumento de 98%. Agora eu pergunto para vocês, chegando aqui no consórcio, eu passei por uma avenida principal. Essa avenida, nos últimos 10 anos, cresceu? Alguém puxou ela lá no começo ou lá no final e ela aumentou? Tem mais carro? É no mesmo espaço. É exatamente no mesmo espaço. Então, tem que dar confusão. Ou você respeita a regra, ou você se machuca. Nos últimos anos, conforme o Márcio já falou, a gente vem reduzindo o número de mortes, o número de óbitos, porque de acidentes a gente não tem esse número. Não existe o número de acidentes de trânsito no Brasil. O Brasil não tem esse dado. Algumas prefeituras, ilhas de exceção, contabilizam o número de acidentes. Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, eu não sei no ABC, mas a gente consegue saber quantos acidentes tiveram naquele mês, naquele ano, quantos acidentes fatais, graves e leves. No resto do Brasil a gente não tem esse dado. Esses são os dados de óbitos que o Brasil tem, e que são esses dados que classificam o Brasil como um dos países que mais mata. Atualmente é o 4º país que mais mata. Em 2007 a gente tinha 37 mil mortos, em 2017 a gente passou para 35, uma queda de 5,5%. Só que, como o Márcio falou, essa pequena queda de mortos no trânsito não foi porque nós estamos mais educados, ou estamos mais respeitosos com o trânsito, com o outro que divide a rua comigo. Simplesmente porque nós estamos numa crise econômica séria, grave, e que as pessoas não estão saindo de casa. Nós temos 12 milhões de desempregados e essas pessoas pararam de se deslocar. A partir do momento que a pessoa perde o emprego, ela não vai mais para a praia, ela não sai mais no feriado, ela não vai mais ao shopping, etc, etc, etc. Então, cai o número de acidentes, tem menos gente circulando. É básico. Então, assim, não precisamos comemorar essa queda. Essa queda não é real em termos de segurança viária. Está sem áudio. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. É do Detran do Paraná. É uma campanha muito legal. Eu tirei o áudio do meu. Veja se você consegue na função do meu. Só um minutinho, gente. Pode passar, Nancy. São 2, eu acho. Deixa eu ver. Pode passar. É uma campanha muito legal. Eles falam não só da escolha errada, mas como eu deveria pensar antes da coisa acontecer. Ao longo desse tempo, eu já tive o privilégio de estar em alguns dos hospitais da rede Sara Kubitschek, em Belo Horizonte, em Brasília, e pude estar com algumas vítimas do trânsito. E aí, quando a gente se depara com as histórias, a gente percebe o quão dolorido é o AC. AC eu tivesse usando o cinto no banco de trás. AC eu tivesse não viajado com quem bebeu. Porque a pessoa não bebeu, a garota não tinha bebido, mas ela estava de carona com o cara que tinha enchido a cara. E ela está hoje numa cadeira de rodas. Então, quando você se depara com essa realidade, você percebe que a gente não pode fazer sem pensar. A gente tem que fazer pensando. Trânsito requer atenção 100%. Enquanto eu estou ao volante, eu tenho que estar dedicada àquela ação, àquela atividade. Então, não adianta eu querer digitar enquanto eu estou dirigindo, porque eu vou me machucar. Ou machucar alguém, que é pior. As histórias das pessoas que se machucaram no trânsito são comoventes em qualquer idade, em qualquer região, em qualquer lugar.
Infelizmente, quando não bate na nossa porta, quando não é dentro da nossa casa, a gente acha que só acontece com o vizinho, né? Imagina, comigo não vai acontecer. O que a gente faz, gente, é um alerta. É um alerta. Ninguém aqui nasceu escovando dente. Ninguém aqui saiu da barriga da mãe e disse assim, por favor, eu queria uma escova, uma pasta. Primeiro que você nasce banguelo, você não nasce nem com dente. Ninguém aqui nasceu pedindo para tomar banho. A gente adquire comportamento. Então, hoje, todos nós aqui escovamos o dente, pelo menos uma vez no dia. Todos nós aqui vamos tomar um banho, se já não tomamos. Mas todos nós aqui não andamos de cinto no banco de trás. Ou você muda o seu comportamento, ou você vai se machucar. Se você aprendeu uma coisa, se você não aprendeu outra, aprenda a respeitar a regra do trânsito. Ela não é para te punir, ela é para te proteger. Simplesmente para lhe proteger. Esse também não vai rodar, porque ele está sem um som. Pode passar, Márcio. O Márcio disse que o trânsito no Brasil está doente. E eu digo para vocês que todos nós somos vítimas. Porque todos nós pagamos essa conta. Os 500 milhões pagos às vítimas dos acidentes, aos acidentes de trânsito ano passado aqui na região, aqui dentro do grande ABC, eu paguei. Eu paguei essa conta nos meus impostos. O cara que está no Piauí pagou. O cara que está no Amazonas pagou. Porque são os nossos impostos que vão para esse mesmo cofre. Então, se o Nordeste está matando muito motociclista, nós aqui no Sudeste estamos pagando aquela conta lá. Porque o SUS poderia ser melhor se não tivesse que receber tanto acidentado de trânsito. Eu estive dentro do Hospital da Restauração em Recife, que é a maior emergência do norte e nordeste do país. De 10 leitos hospitalares dentro da restauração, do Hospital da Restauração, 9 são ocupados por um motociclista jovem. 9. Lá eles têm 3 equipes de emergência, com pelo menos 5, 6 especialistas, porque quando o motociclista se quebra na rua, não é um médico só que atende. Ele precisa de um cara para atender a cabeça, para consertar a cabeça, um neuro para consertar a cabeça, um cara para consertar o tórax, um cara para consertar o abdômen, um ortopedista para consertar as pernas, e assim vai. Quando um acidentado chega no hospital, paralisa a equipe médica, porque normalmente está quebrado inteiro. Esse custo somos nós que pagamos. O bombeiro que atende, o agente de trânsito que está na rua, a polícia militar que tem que segurar. Tudo isso envolve o nosso imposto. Porque o cara fez o quê? Ele desrespeitou a velocidade. Tadinho. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Gastos hospitalares, gastos com infraestrutura. Ninguém sabe que o poste que foi derrubado é a gente que paga, independente de quem derrubou. Gastos sociais, o congestionamento que você pega, que você perde a reunião, que você perde o avião, que você perde o negócio porque você não chegou a tempo do compromisso. Tudo isso é custo, porque houve um acidente, porque alguém desrespeitou a lei. Esse é mais um, pode passar? Somos todos vítimas, porque a gente desperdiça milhões de reais com os acidentes de trânsito. O dado que nós levantamos agora recentemente é o seguinte, com relação ao custo. O ministro Paulo Guedes vem buscando uma economia com as mudanças propostas para a Previdência para os próximos 10 anos de R$1 trilhão.
Ele espera economizar com a Previdência R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Só que, se a gente continuar nessa carnificina que nós temos nas nossas ruas, avenidas e estradas, nós vamos desperdiçar 2/3 desse valor. Ao longo de 10 anos, dos próximos 10 anos, se nós não mudarmos essa realidade do trânsito no Brasil, nós vamos pagar R$600 milhões para os acidentes de trânsito. Então, se o governo federal entendesse toda essa problemática e trabalhasse na educação, na fiscalização, porque não é só a educação que resolve, a gente precisa de fiscalizar, sim, fiscalizar muito e em todo lugar, a gente poderia ter uma sobra a mais desse dinheiro, porque ele está achando que ele vai economizar R$1 tri, mas na verdade ele não vai economizar nem 300. Aqui são algumas fotos de infraestrutura destruídas por conta dos acidentes. E essa infraestrutura, quem paga é a prefeitura, é o governo do estado, não é o cidadão que cometeu o acidente. Hoje, eles são a principal causa de afastamento do trabalho, o Márcio já falou isso para vocês, e a segunda causa de sequelas do trabalho. Muitos profissionais são afastados, acabam passando anos até fora da empresa por conta de um acidente de moto, de um acidente de carro ou por um atropelamento, etc. E isso, quem paga a conta é o empresário. E a Previdência, e o INSS, e o SUS, e a reabilitação. A gente poderia fazer com esse dinheiro, em um ano de custo de acidente, construir pelo menos 1.800 novos hospitais. Desses 1.800 novos hospitais, eles poderiam atender 450 mil pessoas por dia e 164 milhões de pessoas por ano. Isso mais ou menos que poderia ser atendido com esses 1.800 hospitais, quase 80% da população do Brasil poderia ser atendido com esse dinheiro de um ano de acidentes. Não são 2, não são 3, não são 10, não são 20. Também não vai passar. A gente mostrou aqui, eu queria, são algumas, os vídeos, vocês só conseguiram ver os primeiros, mas é um pouco isso, assim, os pequenos erros, atravessar o sinal vermelho daquele taxista lá do primeiro vídeo, podia não dar em nada. Naquela situação, aconteceu um acidente que algumas motos se quebraram lá, foram danos materiais. Mas a atitude dele de atravessar o semáforo vermelho é uma pequena atitude, que ele pode fazer 100 vezes, 100 mil vezes e não acontecer nada. Mas em algum momento pode acontecer. E é isso que a gente não pode correr o risco. Vamos ver se esse próximo vídeo vai entrar com áudio. Senão a gente volta e libera o áudio. Pode passar. Clica nele. Deixa eu dar um ESC aqui, peraí. O senhor bebeu alguma coisa hoje? Não? Então desce do rio para nós, por favor. Eu acompanhei algumas blitz de lei seca em Recife. Eu só não moro em Recife, viu, gente? Mas eu amo Recife. E assim, é inacreditável um cara descer do carro desse jeito. Assim, ele não sabe nem onde ele está. Ele não tem noção nem de onde ele está. E assim, é triste, porque
na verdade, graças a Deus ele chegou até ali, né? A partir dali ele não continua, mas ele chegou até ali e não aconteceu nada. E o quantos não chegam, né? Esse vídeo não é aqui, mas preste atenção. Gente, é possível? Fala pra mim. Eu preciso durar 200 anos. Porque 200 anos eu não vou mudar isso. Não vou. Mas eu tento. Pelo menos eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão pensar diferente nesse nosso comportamento. Se não fazer diferente, porque vocês já fazem, que bom. Buscar mudar o comportamento de alguém. Esse é o vídeo que a gente gosta muito, é do Maio Amarelo de 2017. Porque fala de escolhas. E o trânsito é muito escolha. É tudo escolha. É só escolha. E o vídeo traz exatamente essa reflexão. E a gente gosta muito dele por conta dessa reflexão. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um tipo. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito, colocar sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Todo mundo respira fundo nessa última cena. Essas 3 cenas, essas 4 cenas finais são de São José dos Campos. E eles cederam para o filme oficial do movimento. Bom, para a gente finalizar a reflexão, eu queria deixar aqui para vocês algumas informações. Eu não sei se tem alguém aqui da educação, alguém que trabalha diretamente com a educação, não? Mas Paulo Freire já dizia isso, né? A educação não é a solução, mas não há solução sem educação. Eu acho que além da educação, nos falta informação. A gente não sabe por que a gente tem que usar o cinto no banco de trás. A gente não percebe que a gente se distrai ao celular. E aí a gente acha que com a gente não vai acontecer. Então, além de educar, a gente precisa informar. É muito importante que a gente informe. É muito importante que a gente faça isso periodicamente, permanentemente. Não adianta uma campanha educativa acontecer uma vez por semestre. As campanhas educativas têm que acontecer permanentemente. Cada hora falando com um modal. Uma hora eu falo com o pedestre, uma hora eu falo com o motociclista, outra hora eu falo com o idoso, uma hora eu falo com o caminhoneiro, outra hora... Porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo... igual mãe, repetidamente, até a criatura efetivamente adotar aquele comportamento e aquele padrão. É impossível pensar em qualquer ação educativa de trânsito sem falar em ética. É fácil ensinar o que fazer, difícil é ensinar como ser. A educação deve ser para a vida e contribuir
contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Às vezes, quando a gente fala de educação, a gente imagina aquela coisa da sala de aula, né? Aquela coisa formal, da educação formal. Quando a gente fala de educação para o trânsito, a gente não pode pensar nessa educação formal, ou só na educação formal. O projeto do observatório, que tem a educação para o trânsito de 1º a 9ª série como tema transversal dentro das disciplinas obrigatórias, ele é um trabalho que tem que ser feito como é feito o meio ambiente dentro das escolas. Como se fala de lixo, como se fala de ar, como se fala de água. Então, a educação para o trânsito tem que ser incorporada como tema transversal, dentro da língua portuguesa, da matemática, da geografia, da história. Isso, para quem é professor, é muito rápido e muito fácil de se entender. Então, o MEC, os Parâmetros Nacionais Curriculares, definem a saúde como um dos temas transversais. E a educação para o trânsito pode entrar no viés da saúde, porque a consequência do acidente sempre vai acabar com a sua saúde, vai acabar na saúde. Então, o que a gente precisa entender como educação para o trânsito é uma contínua forma de passar a informação e de educar as pessoas. Nem todo mundo aqui pilota moto, ok? Alguns motoristas, mas nem todos motociclistas. Então, só que o cara que está dentro do carro tem que entender o motociclista para poder não jogar o carro na frente dele, para olhar 3 vezes no retrovisor antes de fazer a manobra. Enquanto eu não entender que o motociclista some no meu carro porque existe ponto cego, e quanto maior o carro, maior a área de ponto cego, eu vou achar que o motociclista atravessou minha frente, quebrou meu retrovisor, o motociclista é uma raça, etc, 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 etc. Enquanto eu não entender e não me colocar no lugar do outro, enquanto não for informada de tudo isso, eu não mudo o meu comportamento. Por isso a educação para o trânsito tem que ser permanente. Não dá para ser hoje e só em maio, só na Semana Nacional. Ela não pode parar, ela tem que começar no dia 1º de janeiro e terminar no dia 31 de dezembro. Fundamentar a educação para o trânsito em valores é um desafio, um compromisso a ser assumido pelos profissionais da área. Trabalhar com escola, fazer com que o diretor, o coordenador pedagógico, os professores entendam a importância da educação para o trânsito, tem que ter essa imersão. O professor tem que entender o papel social dele dentro do trânsito. De cima para baixo, funciona? Funciona. Né? Se o secretário determinar, todo mundo vai cumprir. Mas não é só isso que a gente precisa. A gente precisa que o cidadão entenda que ele pode mudar aquela realidade. Então, transformar a educação para o trânsito em valores é muito importante. Aí sim é um legado. Aí sim aquela escola vai trabalhar aquele tema para sempre. E não só porque foi imposto. E não só porque ele é professor. Hoje, todos nós temos consciência da importância da separação do lixo. Hoje, independente da cidade, muitas das casas, muitas famílias, independente se a cidade recicla ou não o lixo, as pessoas separam o lixo. E isso não foi um comportamento de um dia para o outro e não foi um comportamento imposto, foi um comportamento entendido. Eu entendi a importância de separar a latinha, o plástico, o papelão, o papel do orgânico, do resto de comida. É isso que a gente precisa. A gente precisa dar um primeiro passo para a educação para o trânsito. E depois as pessoas vão vir conosco no legal. Aqui em Santo André já foi publicada alguma lei falando a respeito do tal do canudinho de plástico? Acho que no estado, eu acho que no município não. Mas no estado já foi. Em São Paulo já é. Já tem alguma coisa. Todo mundo sabe da história do canudinho, da importância de não usar o canudinho por conta de que ele vai parar no mar e vai matar a tartaruga.
É isso, gente. Só que se a gente pegar a primeira reportagem disso, não faz 2 anos. E quase todo mundo já está mobilizado para não usar o canudinho. E eu já olho feio pro cara que se ele pegou o canudinho. Olho feio. Porque eu nunca mais usei o canudinho. Eu nunca soube que o canudinho ia pro mar e matava a tartaruga. Mas no dia que eu soube, eu nunca mais usei o canudinho. E eu já vi empresas fazendo canudinho reciclável. Já criou-se uma nova empresa, uma nova indústria do canudinho reciclável. Parabéns para a empresa. Sou fã dela. É isso. Se a gente consegue entender que o canudinho mata a tartaruga, a gente pode entender que o celular me distrai quando eu estou dirigindo. Com a educação para o trânsito, a gente muda pensamento, a gente muda ideias, sentimentos, comportamento. A gente rompe com determinadas normas e padrões impostos. Ir para o churrasco e beber. Eu fui estudante de jornalismo. Eu estudei numa faculdade de comunicação. Não existe nem professor, nem chefe de departamento e nenhum aluno em comunicação que não beba, e não beba pouco. É porque você não fez engenharia. É isso. Eu já fiz muito isso. E hoje eu estou aqui pedindo para vocês, não façam. Porque hoje eu entendi o perigo. A gente pode criar, construir, transformar e agir eticamente. Tudo isso a gente pode trazer com a educação para o trânsito, quando a gente efetivamente assume e quer fazer. Ninguém será capaz de transformar nada e ninguém se não for capaz de transformar a si mesmo. Primeiro eu tenho que olhar para o meu umbigo. Primeiro eu tenho que entender por que eu faço errado e por que eu entendo que fazer errado está tudo bem, está tudo legal. O desafio é transformar o conhecimento. A partir de hoje, todos vocês têm uma gama de conhecimento. Se não tinham, tem a partir de agora. Como transformar esse conhecimento em atitude, em ação. De botar o celular no silencioso a hora que entrar dentro do carro. Porque se ele tocar, eu vou ficar desesperada para querer saber quem está me ligando. De pedir para o filho, para o marido, para o irmão, para o amigo, afivelar o capacete na cabeça. E não subir na moto com aquele capacete solto na cabeça. Porque usar o capacete ele usa. Em São Paulo, todo mundo usa. Só que ele usa feito enfeite. Não serve para nada. Um capacete que não estiver afivelado na cabeça. No pescoço. Andar de moto de rasteirinha, de chinelo de dedo, é pedir para ficar sem o pé. Tem que usar um sapato fechado, uma bota, de preferência, se não um tênis, já tá bom. Mas tem que usar um sapato. Pode passar. O que você mudaria para melhorar o trânsito? O pedestre que tinha que ser a prioridade ou menos respeitado. Os ciclistas são os mais folgados que tem. Os ciclistas é um problema também. As pessoas não respeitam mesmo, andam sem cinto. Espírito com o carro na mão e pisam todo mundo. Tá brava com essa pena. As bicicletas eu vejo que andam muito na contramão. Não é porque você está em cima da bicicleta que você vai desrespeitar o pedestre. Os pedestres não atravessam a faixa. E o motorista também, por sua vez, acha que ele sempre tem razão, que a pista é dele e que o pedestre é apenas um anexo ali. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Acabando de atravessar fora da faixa. Vou confessar que às vezes eu me irrito no trânsito. Então eu preciso respeitar o semáforo aí. Já tô me destacando tudo errado. O que comenta por aí? Tem o telefone celular também. E esse capacete aí no seu braço? Não vai colocar ele não? Aliás, deixa por aí. O primeiro brasileiro é isso aí. Não adianta eu reclamar e fazer
A mesma coisa. Ele costuma ultrapassar o sinal vermelho. Eu sou um pouco distraído, um pouco descuidado. Agora você passou no sinal fechado. Você? Mas não tinha o nome do carro, entendeu? Olha antes. O senhor tá sem cinto, né? Sim, tinha que usar, tô sem. Falar em filador está errado, só estamos encarregando e eu já vou me embora. Corta aqui menos 3 pontos na carteira. O trânsito só muda quando a gente mude, parar. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Esse filme é um filme antigo do governo federal, do programa do Parada, que hoje nem existe mais. Mas é exatamente isso. O cara tá reclamando do outro e tá parado em fila dupla. Né? Então é o outro que é sempre errado, né? Eu nunca olho para mim. Bom, para a gente encerrar essa conversa, para a gente conversar um pouquinho, se vocês quiserem, dentro do programa Laço Amarelo, que a gente está aqui negociando com o consórcio ABC, Grande ABC, eu sou responsável por fazer os filmes do consórcio, do programa. E a gente encaminha isso com 40 dias de antecedência para que o cliente, a prefeitura, a entidade ou a empresa possa ter tempo para conseguir programar a publicação disso tudo, etc, etc. E ontem eu recebi o filme de novembro. Em novembro, segundo a resolução 771, a gente vai estar falando sobre o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. O terceiro domingo de novembro é celebrado em todo o mundo. Isso começou lá na Inglaterra, no começo desse século, 2002 mais ou menos. Em novembro a gente celebra, não comemora, porque a gente não comemora isso, a gente celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. E aí, para falar disso, a gente vem vindo numa linha de trabalhar com criança nos vídeos. Então, para falar sobre isso, com criança, foi mais um grande desafio da comunicação, porque para falar de morte e trazer a criança não tem esse peso, né, do acidente, da morte. Então a gente deu uma incrementada aí, mas os filmes do programa Laço Amarelo têm um intuito e um cunho educativo. A gente quer passar a informação para as pessoas, porque do mesmo jeito que a gente manda para Santo André, a gente manda também para o Maranhão, a gente manda também para o Acre. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam da mesma forma a regra. Então eu vou encerrar essa fala minha com um filme que vocês vão ver em primeira mão, nem o Márcio viu, do mês de novembro. Eu espero que vocês gostem, mas a gente vem trabalhando nessa linha. Todos nós sabemos que o trânsito pode machucar as pessoas, mas será que precisa ser assim? Nesse mês lembramos as vítimas do trânsito em todo o mundo. E hoje nós vamos homenageá-las mudando as nossas atitudes. Usar um cinto de segurança também no banco de trás, levar as crianças na cadeirinha, visitar o mecânico, proteger quem está a pé e de bicicleta são atitudes legais para a gente fazer todos os dias. Usar o celular enquanto está caminhando, pedalando ou dirigindo não dá, né? No trânsito, o melhor é guardar o seu celular. Tem mais, né? As placas e os sinais de trânsito são como o papai e a mamãe. Eles orientam a gente com as atitudes seguras e deixam o trânsito muito organizado. Então, quando o sinal estiver vermelho, não passe. Se for proibido estacionar, não estacione. Se na placa indicar 60 km por hora, respeite. Assim como você confia no papai e na mamãe, confie nas regras de trânsito. Quando todos respeitam, ninguém se machuca e todos ficam protegidos. No trânsito, o sentido é a vida. Bom, eu gosto muito do que eu faço. Se eu puder ajudá-los em algum momento, eu estou super à disposição. Muitíssimo obrigada.